Oi gente, aqui é a Beca e o vídeo de hoje é um vídeo que tá sendo esperado por vocês aí já tem um tempinho, né? Que é o vídeo de review desses pincéis aqui, pincéis de aquarela que eu comprei na Shopee e eles custaram entre R$17,50 até R$27,50. Incrível que pareça, o mais barato foi esse aqui, o grandão, e o mais caro foi esse aqui, o médio, que foi de R$27,50, e esse aqui foi R$24 e alguma coisa. Eu vou estar aqui avaliando pra vocês alguns atributos importantes na hora de você considerar a qualidade de um pincel, né? Tipo maciez, o tanto que ele se expande, a capacidade mínima dele. E no final eu vou também fazer uma pintura só usando esses pincéis pra ver no que dá, colocando também umas considerações aí pessoais minhas que podem ser importantes pra você considerar na hora de comprar esses pincéis. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora nesse vídeo, eu sou a Beca e eu falo sobre arte, pintura, desenho, criatividade, papelaria, tudo aí que a gente gosta desse universo criativo, né? E eu também tô no Instagram falando sobre esses conteúdos, dando dica todos os dias, então me segue lá, é @BecaIlustras. Então antes da gente começar a nossa review, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, bora lá pra nossa review, né? Bom, esse pincel aqui eu já testei ele, tanto que ele já tá abertinho aqui, tá até com meio úmido a tampinha. Mas como vocês podem ver, eles todos vêm com essa tampinha de proteção pra não estragar tão fácil, né, não pegar sujeira também. E aí é um pincel redondo, de cerdas bem macias, são cerdas sintéticas, tá? É importante dizer isso, porque inclusive pra mim é muito importante essa questão de ser sintético. Eu não usaria pelos naturais, jamais. E aí eles vieram todos embaladinhos direitinho e com essas capinhas pra proteger, né? É dessa marca aqui, ó. Não conheço essa marca, eu acho que é uma marca chinesa mesmo. Exatamente, é Art Brush China. E ele tem esse cabo de madeira, ele é bem leve, não é pesado. Ele é amarradinho. E eu já ouvi dizer que isso faz completa diferença na hora de pintar, parece que tem um apoio melhor e ajuda melhor a segurar o pincel desse formatinho redondo. Então isso é uma vantagem dele, ele ser amarradinho e ser de madeira, né? E ele é um pincel de tamanho número 3, como vocês podem ver. Ele não é nem muito grande e nem muito pequeno, né? O segundo pincel foi esse aqui, o número 1, ele é menorzinho do que aquele outro que eu mostrei pra vocês, é da mesma marca e ele veio embaladinho nesse tubinho, ó, é porque o outro eu tirei, mas ainda tá ali guardadinho, mas é um tubinho de plástico e ele é até durinho, ó, ele até que protege bem o pincel. Então vamos abrir aqui, né? Ele tem essa tampinha, ó, tem tampinha dos dois lados pra você escolher, né? Se você quer puxar por aqui, pela cerda do pincel, ou por aqui pelo cabo. Eu vou por aqui, né? Todo cuidado com as cerdas do pincel é pouco. Eita. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, deu certo. E é legal essas tampinhas porque se você precisar sair com o pincel, levar pra algum lugar, já é uma proteçãozinha pra ele, né? Ele não vai fugir da capinha se tiver com a tampinha dele. E aí ele também tem essa proteção para as cerdas, do mesmo jeito que o outro. E esse aqui é o nosso pincel de número 1. Ó, ele é bem mais fininho que o outro. Vou comparar aqui para vocês verem. Ó, a diferença dos dois de espessura. Ele tem as mesmas características desse pincel aqui, eles são do mesmo tipo, mesma marca. Ok, e por último o nosso pincel de número 6, é o maiorzão que a gente tem aqui pra usar. O de número 6 eu não tirei nem do saquinho ainda, pra vocês verem. Eu acho que ele não vem com a mesma capinha que os outros vieram, mas vamos ver aqui. Ele veio só com esse saquinho aqui, ó, então ele já não tem a capinha de proteção que os outros têm. Pra você levar pra outros cantos e tudo mais. Mas vem com a tampinha pra proteger as cerdas. Esse aqui já é diferente, ele é de outro modelo, mas é dessa mesma marca, tá? E ele é grandão, as cerdas dele são cor branca. Não sei se isso fica muito sujo com a tinta da aquarela, vamos ver. Mas ele também é de cerdas sintéticas, tá? E ele é bem grandão. Ele não é muito pesado, mas tem um pezinho maior do que os outros.
também é de madeira e ele também é amarradinho aqui na ponta, ó. Então vamos lá começar os nossos testes. O papel que eu tô usando é o Canson Monteval de 300 de gramatura. E aí eu vou começar com esse pequenininho, pra gente ver a capacidade máxima dele de tamanho, a capacidade mínima, né, as linhas. Vamos fazer um teste de transição de linhas e também de expansão e carregamento de água. A tinta que eu vou usar é a Daler-Rowney, linha Aquafine, tá? É uma linha nível estudante. Me desculpe por ela estar imunda, eu raramente limpo. De primeira, assim, o pincel parece meio duro. Quando você molha ele, que você espera que ele fique molinho, ele não tá ficando molinho de primeira, mas vamos ver aqui como ele reage com a tinta. Ó, quando eu entrei em contato com a tinta, ele já amoleceu bastante, então foi só uma primeira impressão mesmo. Então vamos fazer primeiro o teste de capacidade mínima de tamanho. Vou usar a pontinha dele para ver a linha fina dele. Olha, bem fininho. Desculpem a minha falta aí de coordenação, tá? Mas ó, dá pra ver que é bem fina, né? Se tiver destreza com o pincel, dá pra aproveitar bastante essa linha fina dele. Ó, acho que esse aqui é o mínimo que dá pra fazer. Vamos fazer um teste agora da capacidade máxima dele. Vou esticar ele bastante aqui no papel. Ó, esse é o máximo dele. Máximo de tamanho que ele vem. Se você só puder comprar um pincel, então esse aqui para tamanhos pequenos e médios, tá ótimo. Agora vamos tentar fazer uma transição de linha fina para linha mais grossa, né? Agora eu peguei mais tinta, ó, e ele tá bem carregado. Para transitar bem entre o fino e o traço mais grosso. Ó. E vocês estão vendo que daqui até aqui eu só carreguei o pincel uma vez, eu não precisei recarregar a tinta no pincel. Então, olha o tanto que ele chega com a tinta sem eu precisar recarregar. É bastante. Então, isso significa que ele carrega bastante água. Vou fazer um teste aqui de expansão da tinta. Vocês estão vendo que ele carrega muita água e muita tinta, né, consequentemente. Então dá para expandir bastante, ó. Então, pra mim, esse pincel já tá aprovado. Gostei dele. Lembrando que esse aqui é o pincel de número 1. Vamos pro pincel de número 3 agora, que é esse aqui. Eu já andei testando ele, não vou mentir pra vocês, porque eu fiquei muito ansiosa quando chegou. Vamos lá pra capacidade mínima dele de linha. Ó, linha tão fininha quanto a do número 1. Muito bom, né? De novo, se você só puder comprar um pincel, eu acredito que o de número 3 seja o ideal, porque ele vai cobrir áreas bem fininhas e menores, se você quiser. E vocês vão ver agora que ele tem um tamanho bem considerável de capacidade máxima.
comparando com o de número 1, vocês vão ver que ele é um pouco maior do que o número 1. Eu não achei tão maior assim, achei que seria maior, mas é mais grandinha a capacidade máxima dele. Eu, entre o número 1 e o número 3, se eu pudesse comprar só um pincel, eu escolheria o número 3, porque apesar de ser pouca a diferença de tamanho aqui, mas ainda é uma diferença considerável, né? Se você precisar pintar uma área maior, vai fazer uma diferençazinha. Vamos ver a transição de linha grossa para linha fina agora. Eita! Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Pra vocês verem... Ó, pode ser assim. Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Então, eu não sei se é a minha capacidade de lidar com a aquarela e com a água, porque eu só pinto há 1 ano. Mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade com esse pincel, porque ele carrega muita água mesmo. Então, se você é iniciante como eu, isso pode te atrapalhar um pouquinho, como aconteceu aqui, ó. Eu não tive muita destreza em entender quanto de água que tinha no pincel. Então, isso pode te atrapalhar. Mas isso pode ser uma grande vantagem para muitas pessoas, né? Principalmente se você já domina bem a aquarela. E agora nós vamos testar esse grandão aqui, o de tamanho número 6. E eu tô muito curiosa para ver o desempenho dele. Eu nunca peguei em um pincel tão grande assim. Ó, como os outros, à primeira vista, ele parece um pouco duro, mas ele vai amolecendo com o tempo, tá? Principalmente quando você entrar em contato com a tinta. Ele ainda não tá amolecendo. Tô colocando aqui em contato com a tinta e ele ainda tá bem duro. Vamos lá. Olha, ele carrega muita água, então eu fui colocar ali a linha de novo e ele já colocou mais água. Se você quiser uma linha mais fina que isso, vai ter que ter muita destreza com o pincel, tá? Muita mesmo. Mas o ideal pra ele é essa ponta aqui. Essa linhazinha aqui, ó. Vamos fazer aqui uma comparação. Olha a diferença da linha do número 6, a linha mais fina, pra linha do número 1 e a linha do número 3. Se você tiver muita destreza com o pincel, você vai conseguir fazer uma linha mais fininha. Mas aí vai demandar muito da sua habilidade, tá? O ideal mesmo dele é usar essa espessura aqui de linha. E ele tá pegando muita tinta, gente. Vocês nem têm noção. Não sei se tá dando pra perceber isso no vídeo, mas ele tá pegando muita tinta. Olha, ele tá bem duro ainda. Desculpa o pincel. Ele tá bem duro mesmo. Vou tentar dar uma amolecida aqui nele. Olha o tamanhozão da mancha que ele faz. Me perdoem se isso não estiver ficando direito. Eu nunca usei o pincel desse tamanho. Então eu tô bem assim, sem saber como usar. Bom, vocês viram que eu tive um pouco de dificuldade com o pincel maior, né? Ele tava bem duro, principalmente nessa parte aqui ainda, mas eu consegui amolecer ele, então deu certo. E aí eu usei esse papel aqui que eu tinha pra fazer uma outra pincelada, pra testar a capacidade máxima dele. E é esse tamanho aqui, ó. É muito grande. Vamos fazer aqui uma comparação. Capacidade máxima do tamanho número 1, do pincel de tamanho número 1, né? E a capacidade máxima do tamanho número 3. Olha a diferença. Muito grande, né? E aí é aquilo que eu falei pra vocês. No começo ele tava bem durinho aqui em cima, eu consegui amolecer ele depois. E outra coisa é que ele carrega muita água. Então ele pega um pouco menos de tinta do que pegaria com outro pincel. Mas eu achei excelente, eu acho que eu só preciso de mais destreza na hora de usar ele mesmo, porque eu realmente não tinha costume de usar um pincel tão grande.
A única experiência de pincéis de aquarela que eu tinha eram os escolares da Faber. Quem me acompanha sabe que eu usei eles por bastante tempo. Então, a minha experiência com pincéis melhorzinhos é muito pouca, né? Na verdade, não existia. Eu tinha um pincelzinho da Daler que veio junto com esse estojo, que ele é muito bom, inclusive, mas só. Então, acho que pode ser um pouco da minha demanda de domínio mesmo com o pincel. Mas fica aí o conselho para os iniciantes também, o aviso, né? Pode ser que você se assuste um pouco assim de primeira, mas vai dar certo, não se preocupa. Eu vou fazer agora algumas considerações gerais sobre os pincéis. Bom, como eu disse, eles parecem duros na primeira vez que você entra em contato com eles, mas depois eles vão amolecendo e eu posso dizer que eles são muito macios. Todos eles carregam bastante água, o que é uma grande qualidade, mas pode acarretar em algumas dificuldades aí para você que, como eu, é iniciante. Eu nunca tinha usado pincéis que não fossem os escolares da Faber-Castell, então deu para sentir muita diferença. E eles chegaram até rápido aqui em casa, demorou umas 2 a 3 semanas. Eu considero isso rápido, considerando que foi da Shopee, né? Geralmente demora mais de um mês, ou até meses. E eles também chegaram bem protegidos, então não tinha risco de sofrerem algum estrago no meio do caminho. E eu deixei os links dos pincéis na descrição, caso vocês tenham aí interesse em comprar. E assim, quanto à durabilidade deles, eu só vou poder ver isso com o tempo, mas aparentemente o material é bem bom, sabe? Não parece nada frágil. Se acontecer qualquer coisa com eles, eu vou correndo contar pra vocês lá no meu Instagram. E bom, pra mim os pincéis estão mais do que aprovados, principalmente considerando o preço que eles foram. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários pra gente conversar sobre eles. E enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like aqui se te ajudou e se você gostou. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!